Eu fui muito feliz quando era religioso e consigo ser feliz sendo hoje não religioso. Há idiotas ateus e idiotas crentes. Há gente brilhante, ateia, e a gente brilhante, crente. Estava eu online e de repente me deparei no YouTube com um vídeo de Leandro Carnal, explicando o porquê se tornou ateu. Achei o vídeo interessante e vim reagir com a mente aberta sobre o assunto. Mas eu só vou reagir este vídeo depois da vinheta. Não foi o estudo que me tornou ateu. Eu nasci no seio de uma família católica. E quem criou tudo? Nunca vi um choque entre ética e ateísmo. Há idiotas ateus e idiotas crentes. Prazer carnal. Pediram-me que fizesse um vídeo sobre um tema que raramente eu toco, porque eu me tornei ateu. Mas que não fosse um vídeo em que eu recuperasse a longa tradição do ateísmo ocidental, por exemplo, em Demócrito e outros gregos clássicos, ou especialmente no iluminismo e a partir do século XIX, quando o ateísmo se torna inclusive uma posição política contra o poder da igreja ou contra a sociedade que muitos ateus queriam transformar como um todo, inclusive pela religião. Que eu não fizesse uma aula de história do ateísmo, apesar de eu já ter dado muitos cursos sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a minha posição pessoal não é uma defesa de uma posição. Ela só tem validade para mim. Uma das coisas mais desagradáveis é alguém querer convencer insistentemente outra pessoa da sua própria posição. A experiência que eu vou narrar não é uma experiência para você abandonar a religião ou se tornar ateu, isso é uma escolha sua. Se você gosta dos vídeos de Leandro Carnal, já deixa o like para ajudar na divulgação deste vídeo. E se inscreva lá no canal dele, porque por lá tem muitos conteúdos de valor. Eu fui muito feliz quando era religioso e consigo ser feliz sendo hoje não religioso. Mas que acompanhem com o meu pensamento uma explicação para, inclusive, reforçar a sua posição. Então, em primeiro lugar, os grandes ateus da história, os filósofos ateus, não são únicos, porque há filósofos religiosos. O ateísmo não é uma expressão de inteligência. Não há pessoas que são mais brilhantes e por isso se afastam da religião ou sequer da noção de Deus e outras pessoas mais limitadas. Se existe uma regra no mundo, essa regra diz com clareza: há idiotas ateus e idiotas crentes. Há gente brilhante, ateia, e a gente brilhante, crente. Logo, o ateísmo não tem relação com a inteligência. Também não tem aparentemente uma relação clara com a felicidade. Apesar de que muitas pesquisas indicam que alguns elementos de pertencimento, como família, animal de estimação, carreira bem-sucedida, grupo religioso, costumam reforçar laços sociais, e esses laços sociais podem ser importantes para que você se sinta mais feliz, por exemplo. Porém, é importante dizer, se fosse pelo laço social, você poderia constituir um excelente grupo de amigos ateus ou fundar até um grupo de debates ateus. Logo, não vamos buscar fora essa justificativa. Não foi o estudo que me tornou ateu. Pelo contrário, eu vim a conhecer grandes autores que negavam a existência de um Deus causador de tudo, bem depois de começar a duvidar da existência desse Deus. Então, como me pediram um tom mais pessoal, vamos lá. Eu nasci no seio de uma família católica. Minha mãe, de origem luterana, se tornou católica. Meu pai era muito religioso e até o fim da sua vida ele continuou lendo a Bíblia todos os dias e indo à missa com grande frequência, inclusive sempre que podia, a missa diária.
Meu pai era muito religioso e muito institucional. Minha mãe era muito religiosa, um pouco menos institucional. Fui colocado em um colégio católico, um colégio de freiras franciscanas, onde fui exposto a uma sociabilidade que passava pela religião. Missa, confissão, primeira comunhão, grupos de oração, retiros anuais. Desde aquilo que era na época a 7ª série, 8ª série e assim por diante, fazíamos retiros todos os anos, 2 ou 3 dias em uma casa de retiros, pregado por um padre, e nós então fazíamos missas comunitárias, havia muita emoção. A religião estava no meu mundo e eu me tornei muito religioso. Desde muito cedo fui encantado pela arte religiosa. Por vezes eu já disse em entrevista que observar no fim da tarde de sexta-feira, a luz entrando pelos vitrais da capela do Colégio São José, e aqueles lindos vitrais iluminados com uma luz, e a irmã Luísa tocando o órgão e cantando, era uma parte da experiência de Deus. Deus estava na beleza também, estava na sociabilidade, estava em uma prática litúrgica, estava na capacidade de ir à missa, de rezar o terço, de ler vidas de santos e de aprender muito sobre religião. Este vídeo é realidade pura. Quero saber de você. Você concorda com a opinião dele ou discorda? Deixe a sua opinião aqui abaixo para a gente saber. Eu queria ser melhor e eu queria me transformar para uma pessoa melhor. E comecei a refletir qual seria a melhor forma de servir a Deus. E essa forma me pareceu, já no primeiro ano de faculdade, quando eu já tinha ingressado na faculdade de História, eu larguei a faculdade para entrar na Companhia de Jesus. Eu quis ser religioso, eu quis ser padre. E na Companhia de Jesus tive excelentes experiências, nenhum trauma. Há pessoas melhores e piores entre os religiosos, como há melhores e piores na sua família e na minha. Como há melhores e piores na universidade ou no trabalho. Não tenho nenhum trauma específico, tive excelentes professores e devo muito do que eu sou e muito do meu conhecimento a boas freiras e bons padres cultos que me ensinaram muito. Eu sou sempre grato a isso. Lentamente, durante a Companhia de Jesus, e lentamente à medida que eu aprofundava meu conhecimento, vinha um incômodo pessoal e, de novo, meu, não seu, e nem de nenhuma outra pessoa. Eu começava a achar que eu estava falando sozinho quando eu estava na capela rezando. Eu começava a achar que aquela experiência de oração não tinha ninguém escutando. Claro que essas ideias eu afastava com muita ênfase, porque eram tidas como secura espiritual, um momento em que Deus testa a alma para saber se ela busca Deus por Ele ser Deus, ou pelas bênçãos, ou pelas alegrias da oração. A secura, que muitos santos relatam, Santa Teresinha de Lisieux, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, a secura espiritual é aquele período em que a alma não encontra uma aparente reciprocidade ou que Deus fecha a sua face. Na poesia espanhola do século de ouro, São João da Cruz definiu como a noite da alma. Santa Teresinha ficou famosa por essa secura. Reza, reza, reza. E parece que não encontra consolo. Aquela consolação que, no caso de alguns santos, como Inácio de Loyola, provocavam tantas lágrimas de alegria que o médico chegou a dizer a Inácio que ele ficaria cego se ele não parasse de ter tanto choro durante a oração. Aquela alegria que muitos religiosos genuinamente sentem quando se sentam e abrem o seu corpo e a sua alma para Deus e parece que estão na presença de Deus, sentem essa consolação e se sentem genuinamente felizes. É claro que eu jamais imaginei, e se eu imaginava, eu afastava, que a minha ideia de Deus fosse uma ideia de um Deus totem, aquele Deus que eu peço e se ele me atender, eu acredito nele, se ele não me atender, eu não acredito nele. Isto é condenado, inclusive, pelos religiosos. Deus não é um balcão de pedidos. Deus não é uma entidade que serve para facilitar a sua vida. Pelo contrário, muitos místicos de todas as religiões indicam que Deus dificulta o caminho do fiel para que ele cresça. Deus envia a dor para que eu cresça. Deus envia o sofrimento para que eu cresça. Porque se Deus apenas distribuísse benesses, seriam daqueles deuses tribais que desde a origem dos monoteísmos Abraão rejeitou, Moisés rejeitou. Deus, por vezes,
é pedagógico com a alma, como ensinam vários místicos. Mas o meu processo começou com essa secura. E essa secura se arrastou por muitos anos. O fato de não encontrar consolo na oração não impedia que eu continuasse sendo como eu era, alguém que ajudava nas missas, alguém que tocava órgão na missa, alguém que era sacristão muitas vezes, alguém que lia o evangelho, ou como ministro da Eucaristia, prática católica, alguém que levava comunhão para doentes. Eu tinha todas as práticas religiosas e elas continuavam, e com elas o estudo da Bíblia, que sempre me pareceu um livro fascinante. Sempre me pareceu um livro riquíssimo, um livro com fenômenos históricos, com descrição das cidades-estado da Fenícia, por exemplo, um livro com fenômenos poéticos, algo cheio de ricas lições para eu entender a experiência do povo hebreu, mas também a experiência do Novo Testamento e dos seus 27 livros. Adorava os trechos como o livro de Jó, que eu adoro até hoje. Tinha um encanto particular pelos evangelhos, em particular Lucas e João. As cartas de Paulo, o hino à caridade contido na Epístola aos Coríntios, se me emocionavam sempre. E me emocionam, seja na Bíblia ou quando Renato Russo canta Monte Castelo. Ou seja, era uma experiência existencial. A arte sacra sempre me seduziu. Ícones, canto gregoriano, literatura religiosa. Eu dizia na época e digo até hoje que sem a religião você não entende grande parte da cultura ocidental. Você não entende o que é uma catedral, não entende o que é Divina Comédia, você não entende nada disso. Não entende sequer as metáforas literárias, como, por exemplo, Machado de Assis escreve Esaú e Jacó, afinal, uma dupla de irmãos que na Bíblia brigam bastante. Ou seja, era uma experiência muito grande, mas junto com a secura uma percepção de que tudo que estava nos evangelhos e no Antigo Testamento, nos livros religiosos, era expressão de uma época. Uma expressão rica, mas expressão de uma época. A posição sobre a mulher, a posição sobre o poder do homem, a posição sobre sexualidade e casamento, a posição sobre o poder do homem dentro do casamento, eram expressões de uma época. Não ruim, apenas uma época. Ruim aos olhos de hoje, em que tantos debates sobre igualdade de gêneros nos trazem outra posição. Mas exatamente eu começo a perceber que aquele texto é um texto muito histórico e fala de uma concepção muito histórica e fala de uma relação muito histórica. E aí começavam a aumentar as minhas dúvidas. Em determinado momento, eu parei de frequentar a igreja. E a quebra desse hábito, ainda que nunca tenha terminado meu encanto pela arte sacra, pela música sacra ou até pela beleza da liturgia, a quebra do hábito fez aumentar a ideia de que a vida era maravilhosa, a minha vida tem sentido nela mesma, que eu devo ser feliz e uma pessoa ética, eu devo ajudar o maior número de pessoas possível e já como professor que eu pudesse me encaminhar para a educação e para o auxílio no conhecimento. Nunca vi um choque entre ética e ateísmo, como eu nunca vi que os religiosos necessariamente fossem éticos, há religiosos éticos e não éticos. À medida que eu me afastei da igreja, esse processo foi aumentando. Muitas pessoas me dizem, mas e quem criou tudo? Eu não sei. Mas você também não sabe, eu dizia para os religiosos. Você também não sabe quem criou tudo. Apenas você crê que seja aquela pessoa que lhe disseram que criou tudo. E é um problema você reduzir Deus a um espaço de explicação dos hiatos da ciência. Porque à medida que a ciência avança, a sua fé vai começar a diminuir. Se os gregos diziam que o raio era a expressão de Zeus, no momento que eu sei que o raio é uma descarga elétrica entre o solo e a nuvem, Zeus vai desaparecer. O mesmo vale para todas as outras entidades religiosas. Na verdade, como já foi dito, muitas pessoas são ateias dos outros deuses. Você não acredita em Brahma e Shiva, mas acredita em Jesus. Você não acredita em qualquer poder de Buda, que não é Deus, inclusive, para os budistas, mas acredita, por exemplo, no seu Deus. Então, essas convicções históricas, elas vieram depois, mas era uma posição interna, que nenhuma raiva. Eu acho que quem tem raiva de Deus, como às vezes aparece nos textos de Saramago, por exemplo, quem tem raiva de Deus parece ter uma fé com um vetor negativo. Fica atacando Deus com raiva, como eu encontro às vezes nos textos de Saramago. Mas como eu posso ter raiva se eu de fato estou convencido
que as coisas que existem são as que eu vejo. Mas eu não vejo tudo, e eu não vejo todas as coisas ao mesmo tempo. Há muita coisa a ser descoberta. A natureza contém mistérios, mas o fato de eu não conhecer esses mistérios, eles não torna cada um desses mistérios incognoscível, ou seja, impossível de ser conhecido. Apenas fala da minha limitação atual. Eu não sei explicar, porque não sou da área, o que é o Big Bang, mas talvez saibamos em breve mais do que os cientistas já sabem. Eu não sei como de um grupo de moléculas complexas surgiu a vida em algum momento do planeta. Os biólogos sabem explicar, mas deixa de ser muito importante, porque na verdade eu não sei a origem de quase tudo, mas pareceu infantil começar a aplicar essa origem a alguém, uma entidade, um ser que mesmo que superior a tudo, esse fosse o único ser causador. A minha vida foi seguindo cada vez mais sem essa explicação. Isto não é uma característica universal, isso é uma experiência pessoal. Ela é permanente, bem, eu já fui religioso e eu não sou religioso. Logo, é científico supor que eu possa voltar a ser religioso, se em algum momento, dentro de mim, houver uma percepção diferente. Então, o que eu acredito hoje é que a sua crença, em qualquer campo, ela tem que ser uma crença ética, independente se ela nega ou afirma a existência de Deus. Eu não gosto que me chamem de ateu, porque ateu é uma negação. Seria como dizer a você, você é um não italiano, não? Não, você é um não hindu. Ora, eu não sou um não religioso, ateus, sem Deus. Eu sou Leandro. Me definir pela ausência que você sente é estranho. Então, hoje, para mim, o ateísmo é uma posição tranquila, como já foi tranquila a fé. Vai ser assim para você? Aprofunde, leia bastante, se for o caso, e tente achar a sua posição. A única coisa que é essencial é o respeito, a posição de todas as pessoas, de quem profundamente acredita, de quem não acredita, de quem é indiferente a acreditar ou não, ou simplesmente para aqueles que sequer pensam sobre isso. O importante é ser ético, e aí não importa muito para quem a sua mente se volta. Foi um prazer. Este vídeo é realidade pura. Quero saber de você. Você concorda com a opinião dele ou discorda? Deixe a sua opinião aqui abaixo pra gente saber.